Fala, craque, de volta aqui na Rádio Bandeirantes para trazer mais informações sobre a equipe do Corinthians que vê seus torcedores e seus dirigentes bastante revoltados com relação à situação no Campeonato Brasileiro e principalmente a arbitragem de Rafael Klein. O Fabinho Soldado, executivo de futebol, abriu a coletiva que era para ser de Ramon Dias logo no início, falando sobre a situação e depois deu entrevistas a nós, jornalistas, falando sobre essa situação. Vamos acompanhar o Fabinho Soldado. Queria que você falasse, Fabinho, sobre o que aconteceu, né, nessa história da CBF, como o Corinthians vê tudo isso e o que vocês podem fazer a respeito, por favor. Já fizemos algumas ações possíveis, já enviamos um ofício logo no início, quando começou essa conversa. Até então nós não tínhamos sido comunicado. Chegou o ofício, né? O Corinthians prontamente enviou a sua resposta, que era também contra isso. A gente tem falado também com o pessoal lá também do Vasco também, que ninguém está satisfeito, ninguém entendeu também essa situação. E a gente era totalmente contra isso. Existe um planejamento, nós tivemos uma reunião na CBF, foi tratado de tudo isso e agora essa mudança que a gente fica preocupado, né, com o campeonato, preocupado com a forma que está sendo tratado, sendo que os dois clubes, né, no caso envolvido nessa questão da Copa do Brasil, literalmente o Vasco e o Corinthians, não concordaram com essa decisão. Ô Fabinho, você já esteve no Flamengo, sabe da força do time na CBF. Como fazer para o Corinthians também ter essa força na própria CBF? Não é só o Corinthians, Nesse caso, como eu falei, o Vasco também está envolvido, uma grande instituição também. Está todo mundo indignado, a gente tem cobrado, a gente está conversando, a gente tem se aproximado da CBF, em alguns momentos específicos, o presidente tem ido até lá, eu já fui em algumas reuniões, a gente tem... Só que essa decisão agora foi uma decisão que a gente não concorda, não aceita, e a gente vai até o final em relação a isso. De novo, não é só o Corinthians. O Vasco também foi muito prejudicado quanto a isso. O Pedrinho, eu conversei com ele, com o pessoal de lá também. Já fizeram o pronunciamento. Vamos agora, na semana, entender melhor o que está acontecendo. A gente tem um jogo importantíssimo, né? Na Copa do Brasil. Chato demais, né? O Campeonato Brasileiro, a gente está toda rodada falando sobre isso. Era para a gente estar falando de um jogo extremamente importante para as duas equipes, mas a gente fica preocupado até com esse jogo de volta. O que pode acontecer? Parte de trabalho, parte técnica, a gente está satisfeito com o que o Ramon tem desenvolvido, a equipe tem crescido sim, é verdade que hoje foi um jogo atípico, que também acontece, mas nós vamos continuar lutando, a gente reafirma o compromisso com a instituição, com o nosso torcedor, nós vamos lutar até o final para deixar o Corinthians no lugar que ele merece, mas nós não queremos ser prejudicados, não queremos que ninguém nos ajude, mas nós não podemos e não iremos aceitar que a equipe seja prejudicada em alguns momentos. Eu queria só entender, presidente, eu tava relatando, a gente já colocou o seu vídeo divulgado pelo Esporte Clube Corinthians, a indignação de todos vocês, mas como é que é feito isso? Esse calendário ele é imposto e vocês não têm como berrar? Vocês só berram publicamente, não tem como protestar, não tem como acionar o STJD, não tem como fazer nada, isso já vem imposto e de acordo com o regulamento a CBF pode alterar datas, presidente? Eles mesmos estão rasgando o regimento deles, né, Beto? Isso já é feito bem antes. A data FIFA eles já sabem, o calendário do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eles já sabem. Então é feito tudo antes. E por isso nós temos a nossa programação também. Por isso essa indignação do Corinthians, porque já é feito toda uma logística em cima disso. Não só na parte do futebol, mas também como na parte de torcedores, que eu estou recebendo muita crítica, que muitas pessoas já compraram pacotes, que estão vindo para São Paulo, já alugaram hotel, todas essas coisas, e de repente já atrapalha toda uma logística, é um prejuízo enorme. Fora isso também, nós temos 3 competições, que o Corinthians está preocupado com as 3, e principalmente o brasileiro, que a gente está numa situação que com certeza vamos sair, mas é preocupante. E como é que eles adiam um jogo de domingo para quinta e de quarta para domingo? Qual a justificativa disso? E outra, eu no dia mudei algumas reuniões para poder estar presente na CBF, para participar do sorteio. Ali já foi feito sorteio, já foi colocado as datas e já nós nos programamos dentro da nossa logística para cumprir a programação da CBF. Quer dizer, eles não podem de uma hora para outra chegar e mudar tudo isso. Mesmo porque quando surgiu todo esse burburinho na internet,
mandamos um requerimento para a CBF, falei com o presidente Edinaldo, e depois disso não tivemos mais resposta, Fredson. E outra, no dia, aí eles me soltam uma nota ontem às 21h30, quer dizer, já colocando as datas definitivas, sendo que isso é contra o próprio regimento deles, ou seja, eles estão rasgando o próprio regimento. E a nossa logística, e o nosso clube, e sequer eles nos deram uma resposta desde o dia que nós mandamos um requerimento para eles, ligamos para ele, o Edinaldo estava numa reunião, falou, presidente, assim que eu acabasse a reunião eu te retorno. Até agora não me retornou, e ontem às 21h30 ele solta uma nota dessa já cravando as datas dos jogos, quer dizer, e qual a justificativa disso, Fredson? Qual a justificativa? Não é questão de jogadores, atletas convocados mesmo, porque também nós temos 4 já pré-convocados. É a questão de logística, é a questão de 3 campeonatos, é uma questão que a gente está com sérios problemas em todos os sentidos, então a gente quer se precaver em tudo isso. E não é assim, eles chegam e impõem uma coisa, sendo que já está tudo programado. O que vale para um tem que valer para todos, né? Tá aí a palavra do Fabinho Soldado, muita polêmica com relação às expulsões. O Corinthians que agora não poderá contar para o jogo de sábado diante da equipe do Internacional na Neoquímica Arena, com André Ramalho expulso, Fagner também expulso e Romero, que levou o 3º cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Estes 3 desfalques serão importantes para essa equipe do Corinthians na sequência do campeonato, já que o Timão tem 28 pontos em 28 partidas disputadas e a situação não é nada fácil da equipe alvinegra. Vamos ouvir a justificativa de Ramon Dias para essa derrota do Corinthians. En la planificación es toda responsabilidad nuestra. Por aí sei que a gente não vai estar contenta por como saiu. Sei que a torcida não está satisfeita. É uma lástima ação do pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo. Não havia superioridade no clássico. Era um jogo de poucas ocasiões. Foi um dos piores clássicos que participei. Praticamente não se jogou. Com muitos erros. Para mi ponto de vista foi um dos piores clássicos que dirigi, porque praticamente não se jogou um grande futebol. Seguramente vamos tratar de nos recuperar, já que quarta já jogamos. Qualquer coisa que passa taticamente é responsabilidade nossa e assumimos, como sempre foi. Creio que o time vinha em um grande momento nas Copas, no Brasileiro competindo. Mas hoje não fizemos um grande jogo. Não gostei da equipe. Seguramente temos que melhorar. Seguramente temos que melhorar para poder chegar ao tramo final. Tá aí a palavra de Ramon Dias falando sobre a situação da equipe alvinegra, o Timão que volta a campo agora na quarta-feira diante da equipe do Flamengo. Primeira partida e a da ida pela semifinal da Copa do Brasil. A Rádio Bandeirantes acompanhará tudo de perto, direto do estádio do Maracanã. E claro, a gente vai trazendo mais e mais detalhes. Por outro lado, o Timão também já pensa no Campeonato Brasileiro, com muita preocupação. Como eu disse, serão 3 desfalques para a disputa do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é diante da equipe Internacional. E até para passar essa sequência do Corinthians, para que fique mais claro para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, a sequência do Corinthians é pegando pela frente a equipe do Internacional no sábado. Aí pela 30ª rodada tem na sequência o Atlético Paranaense, também na Neoquímica Arena. Aí joga depois na 31ª, hein? Atenção, estamos falando da 31ª, contra o Cuiabá, dia 26 de outubro, muito provavelmente, e será fora de casa. Depois tem o Palmeiras, num clássico na Neoquímica Arena. O jogo da 33ª rodada, um duelo contra o Vitória, e esse é muito importante, apesar de ser fora de casa. É importante e preciso que o Corinthians vença para tentar ficar numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Fora os outros que também vão acontecer. 34ª rodada contra o Cruzeiro em casa. Aí na 35ª, o Vasco da Gama também em casa. Na 36ª rodada, o Corinthians vai a campo contra o Criciúma fora de casa. Aí na penúltima rodada pega o Bahia na Neoquímica Arena. E na última rodada, na 38ª do Campeonato Brasileiro, tem a equipe do Grêmio fora de casa. E o torcedor corintiano espera que diante do Grêmio a situação seja um pouco mais tranquila para esse Timão, que está de olho no Campeonato Brasileiro com muita preocupação, mas tem os jogos de Copa. Primeiro contra o Flamengo, depois contra o Racing. Primeiro a Copa do Brasil e depois a Copa Sul-Americana, em meio a toda essa polêmica envolvendo o CBF e a arbitragem. Grande abraço, craque! Você ouve os donos da bola.
Salve o... Vamos lá, grande Pedro Ramiro arrebentando a boca do balão, já em Brasília com o Paulo do Vale e também com todas as informações do Corinthians, que tem o Internacional, né, que tem aí o Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, jogos importantes para que o Corinthians não cai se ganhar os 3 jogos fora. Se ganhar a Vitória, Criciúma e o Cuiabá, dificilmente o Corinthians cai para a segunda divisão. Mas é preocupante, 28 pontos só. Precisa realmente vencer, vencer e vencer.